Olá, eu sou Natália Garcia, estudante de jornalismo da Barão de Mauá, e estou aqui com o professor e sociólogo Valmir Souza. Valmir, obrigada por poder dar essa entrevista para a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre violência contra os idosos. Professor, de acordo com os dados que eu levantei na internet, em buscas que eu fiz, eu encontrei pouquíssimos dados referentes à violência contra os idosos. Tem algum motivo? Sim, a subnotificação é porque os idosos são dominados geralmente pelos seus parentes que controlam essa informação. Ou então, quando ocorre em casas de repouso que por si só ocultam essas informações. Mas os dados que nós temos são assustadores, porque a comunidade idosa não é tão grande, mas os índices apontam uma violência crescente. Entendi. E quando o cenário é o Brasil, os idosos são tratados da maneira que deveriam ser ou não? Não. Basta pensar que a média da aposentadoria do idoso brasileiro são 2 salários mínimos, o que é insuficiente para alimentação, moradia, sobretudo compra de remédios. Se nós tivermos, por exemplo, uma liberação dos preços dos remédios, possivelmente os idosos não conseguirão fazer o tratamento sem auxílio do SUS. Legal. E fechando um pouco mais esse cenário, né? Quando o assunto é em Ribeirão Preto, como que funciona os idosos aqui em Ribeirão Preto? Tem o Conselho Municipal de Assistência ao Idoso, que é muito atuante, e as assistentes sociais também viabilizam um trabalho muito bem feito. Entretanto, como em todo lugar, falta investimento. Com essa crise econômica, os recursos são poucos, boa parte dos idosos estão em casa de assistência de fundo religioso, o que já é um consolo, mas ainda é pouco. Qual que é o principal papel dessas assistentes sociais, seu professor? Elas viabilizam acesso a políticas públicas, como verbas e assistência médica ou outras necessárias, assim como orientam sobre o Estatuto do Idoso e a implementação dele de forma adequada. Tem alguma intervenção no Brasil que pode ser feito para melhorar esse cenário? Com certeza. Primeiro, nós precisamos ter políticas públicas de publicidade e propaganda mostrando que o idoso é um sujeito de direitos e não é porque ele deixou de trabalhar que ele perdeu a existência dele como ser humano e, sobretudo, compreender que o idoso é um agente de saberes que deve ser aceito e respeitado. Tá bom, então. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Ficamos por aqui.